Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, talvez você tenha estranhado eu ter começado esse programa em silêncio. Sabe por quê? Porque a gente não está acostumado ao silêncio. Desde logo de manhã a gente acorda com o barulho do despertador, depois é o barulho do carro, é o barulho do trânsito, é o barulho do nosso trabalho, é o barulho do nosso celular, é o barulho de música, de rádio, de televisão, ou seja, todo dia nós estamos mergulhados num oceano de ruídos. É muito interessante isso, porque tem pessoas que estão tão, digamos assim, viciadas no barulho, no ruído, que às vezes elas chegam em casa e elas ligam a televisão, mas só para a televisão fazer barulho. Elas nem assistem a televisão, mas elas precisam daquele barulho ambiente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre o silêncio, sobre o poder do silêncio. Por que o silêncio é importante? A gente pode dizer que a criação, ela nasce do silêncio. Se você perceber, uma semente, quando ela cai no solo, quando ela germina e quando ela começa a se transformar numa planta, ela não faz nenhum barulho, porque o processo criativo, o processo da vida é um processo silencioso. Ao contrário da destruição. Quando uma árvore ela cai em cima de um carro, ela cai na própria floresta, isso faz barulho, isso faz estrago. É exatamente isso, o silêncio é sinônimo de criação e a destruição ela é barulhenta. Fazendo um pouquinho da questão bíblica, se você perceber, antes de Deus criar tudo, ele estava em silêncio. E a Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. Ou seja, o processo criativo de Deus ele foi um processo silencioso. E quando ele estruturou tudo aquilo na sua mente, é que ele quebrou o silêncio e ele disse: haja luz. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu queria dizer para você que é preciso nesse mundo tão barulhento, é preciso que a gente comece a cultivar o silêncio. E é por isso que eu resolvi gravar aqui no Horto. Eu venho muito aqui no Horto de manhã cedo. Muitas vezes eu venho só e eu fico aqui caminhando em silêncio. Eu posso te dizer que muitas ideias que eu tive, muitos insights, muitas coisas que eu comecei a criar na minha vida, foi no silêncio desse caminho. Foi através dessa calma, dessa quietude, dos barulhos dos passarinhos aqui deste lugar que me fizeram criar muitos dos projetos que eu ainda estou trabalhando no dia de hoje. É engraçado dizer que essa questão do silêncio, até Einstein estudou sobre ela. Tem uma frase que o Einstein disse certa vez, que ele disse assim: eu penso 99 vezes para tentar resolver um problema e não consigo. Aí quando eu me coloco em silêncio, no mais profundo silêncio, eis que de repente me vem a resposta. Então é exatamente isso. O silêncio ele tem esse poder de despertar em nós a nossa veia criativa. Existem dois tipos de silêncio. Existe o silêncio exterior, onde realmente eu me calo e eu me coloco num local que não tem nenhum barulho externo. Então, é o silêncio que a gente diz, o silêncio exterior. E existe o silêncio interior, quando eu faço o meu diálogo interno calar. O que é o diálogo interno? Todo mundo tem o diálogo interno. É aquela voz que fala com você mesmo. Eu já fiz até alguns programas sobre ela.
Ou seja, a capacidade que o ser humano tem, que é chamado de metacognição, ou seja, de eu conversar comigo mesmo, de eu questionar os meus pensamentos, de eu muitas vezes eu me censurar, eu me elogiar, ou eu me recriminar. Então essa capacidade que a gente tem de dialogar com a gente mesmo, muitas vezes esses diálogos eles são ruins. E quando eu consigo fazer com que esse diálogo ruim ele cale, então aí eu digo que realmente a gente consegue o nosso diálogo, o nosso silêncio interior. Já foram feitas várias pesquisas dos efeitos ruins do ruído, do barulho no ser humano. Usando ratos de laboratório, eles verificaram que eles compararam duas populações de ratos. Uma população que tinha barulho durante o dia todo e outra população que era mantido em um local silencioso durante 2 horas por dia. E eles perceberam que aqueles ratos que foram submetidos àquele ambiente de silêncio, eles começaram a criar neurônios novos na área do hipocampo, que é a área responsável pela nossa memória, pela nossa emoção e pelo nosso aprendizado. Então isso a gente conclui que o silêncio ele é capaz até de restaurar, de rejuvenescer, de aumentar o volume do nosso cérebro. Existiu uma outra pesquisa que eles viram os níveis de hormônio de estresse, que é o chamado cortisol, nas pessoas que sofriam e que trabalhavam em locais muito barulhentos. E eles perceberam que as pessoas que trabalhavam em locais mais silenciosos, quando comparados a pessoas que trabalhavam em locais muito barulhentos, os níveis de cortisol naquelas pessoas submetidas a esse barulho crônico eram extremamente maiores. Então a gente pode concluir que o barulho crônico ele leva a um estágio de estresse crônico que pode fazer a gente adoecer de uma série de patologias. Eu vou parar um pouco agora, daqui a pouco a gente volta com essa reflexão. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você que ligou agora, a gente está conversando um pouquinho a respeito do poder do silêncio. Então eu disse para você, eu provei para você que o barulho ambiente ele pode fazer a gente adoecer. Mas e com relação ao barulho interior? A essa voz interior que em determinadas situações ela pode nos levar a processos de adoecimento. Pode nos levar à ansiedade, à depressão, à síndrome do pânico, à fobia social. Quando esse diálogo interno, quando esse barulho, essa voz que fica insistindo em conversar comigo, que muitas vezes até atrapalha os meus próprios pensamentos, quando ela se enquadra em 4 categorias, isso é perigoso, é necessário que você procure ajuda para fazer terapia, muitas vezes até precisar tomar medicamento. O diálogo da autocrítica, ou seja,
O diálogo da autocrítica é quando aquela voz ela fica só te criticando o tempo todo. Você não pode, você não consegue, você é péssimo, você é mau, você é burro. Então a pessoa extremamente crítica de si mesmo. A pessoa muito crítica de si mesmo, ela tem a tendência a ficar se comparando com todo mundo. Todo mundo é melhor do que ela. Todo mundo faz melhor do que ela. Esse é o diálogo da autocrítica. O segundo diálogo interno que pode nos levar a esse processo de adoecimento é o diálogo de autoexigência. Ou seja, são pessoas que são extremamente metódicas, extremamente perfeccionistas, elas querem as coisas exatamente da forma como elas acham que deve ser. E quando elas não conseguem, quando elas fazem 99%, mas aquele 1% ficou faltando, então aquela voz fica também cobrando, fica cobrando. Você não fez direito, você não fez perfeito. Então é esse diálogo da autoexigência, do autoperfeccionismo em demasia. O terceiro diálogo interno que pode nos adoecer é o diálogo do vitimismo. O vitimismo é aquela pessoa que ela é vítima de tudo e de todos. As coisas não dão certo para ela por causa dos pais, por causa dos parentes, por causa do vizinho, por causa do chefe, por causa do governo, porque não teve chance, isso, aquilo, aquilo outro. Ela não consegue enxergar a sua autorresponsabilidade. Sempre existe ela sempre se considera vítima de terceiros. Esse tipo de diálogo interno, ele é muito prejudicial, porque ele coloca sempre a pessoa que é vítima, ela não consegue, porque ela é vítima, ela não consegue fazer nada, tá? Quando a pessoa consegue entender o seu papel de responsabilidade diante da sua própria vida, é que ela consegue romper com esse diálogo do autovitimismo. E o quarto diálogo interno é o diálogo do catastrofismo. Talvez você já conheceu alguém assim. Sabe aquela tia que tudo faz mal, tudo adoece, tudo dá câncer, tudo pega gripe? É a pessoa catastrofista. Ela não consegue enxergar o futuro de uma maneira otimista. É lógico que existem riscos, que viver é desafiador, que viver é um risco, mas os riscos eles não podem impedir a gente de viver. Os riscos não podem impedir a gente a levar os nossos projetos adiante. Mas o catastrofista não. Ele não viaja porque ele tem medo do acidente, ele não abre uma empresa porque ele tem medo de falir, enfim, é a pessoa que ela fica presa diante da possibilidade remota de acontecer alguma coisa ruim. E também é óbvio que isso é um discurso, é um diálogo interno que vai bloquear a pessoa, que vai impedir que a pessoa progrida e que tenha uma vida plena. Então você percebeu que é importante a gente procurar esse silêncio, tanto o silêncio interior quanto o silêncio exterior. Mas como fazer isso? Não é nada complicado. A primeira coisa é você entender que isso é importante, que isso é importante como ferramenta de produção de saúde física e mental. Quando você fica em silêncio, você coloca o seu cérebro para procurar soluções criativas para os seus problemas. Quando você fala, quanto mais você fala, mais você se perde nas suas próprias palavras. Então, tire alguns minutos do seu dia, de preferência de manhã cedo, quando todo mundo estiver dormindo, para você ficar em silêncio, para você tentar se conectar com a sua essência, para você tentar trazer para o começo do seu dia sentimentos de paz, sentimentos de alegria, sentimentos de gratidão, gratidão por estar acordando, por ter a possibilidade de ter mais um dia de vida. Se você é religioso, aproveite esses minutos do seu dia, do começo do seu dia, para se conectar com o seu Deus, com o seu Criador, para fazer a verdadeira religião, que é religar ao seu Criador. Existem muitas técnicas, muitos livros que podem te dar uma mão. Existe um livro muito bacana que chama O Milagre da Manhã, que te ensina como é que você faz
esse momento do seu dia, que é o momento mais importante do seu dia, mas é um momento que você tem que estar com você mesmo, que você tem que olhar para dentro de você mesmo. Aí você vai deixar o seu cérebro, naquele processo de silêncio, procurar soluções, procurar saídas, procurar estratégias para você passar aquele dia, passar aquela semana da melhor maneira possível. Faz a experiência, começa a fazer isso, tira 5, 10, 15 minutos da sua manhã para você fazer isso, para você ficar em silêncio, para você olhar para dentro de você. E existem algumas regrinhas interessantes com relação ao silêncio que eu gostaria de compartilhar com você para a gente terminar essa conversa. Eu vou te passar agora algumas regras de ouro do silêncio. A gente deve ficar em silêncio toda vez que a gente é provocado. A gente deve ficar em silêncio quando a gente quer ouvir a voz de Deus. A gente deve ficar em silêncio quando a gente está muito bravo, a gente está com muita raiva. Normalmente quando a gente fala coisas nessa hora, a gente se arrepende. A gente deve ficar em silêncio quando a gente está na iminência de falar mal de alguém ou falar alguma coisa que vai ferir alguém. A gente deve ficar em silêncio quando a gente não sabe exatamente qual a decisão a tomar. E tem muita gente que tem problema nessa hora, elas não sabem dizer não. Então quando você tem dúvida, quando o seu coração não sabe exatamente a decisão, é melhor você calar e você pedir um tempo para você dar a resposta depois. A gente deve ficar em silêncio quando a gente tem que esperar a nossa hora para falar. É tão ruim quando alguém está falando e o outro interrompe, o outro entra na frente. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. E só mais uma coisinha para terminar. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Por que será? A gente tem que ouvir mais do que a gente fala. Daqui a pouco a gente volta. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Era uma vez um pai que levou o filho mais ou menos numa floresta como essa para fazer um passeio. E aí chegando lá o pai perguntou para o filho, filho, o que você está ouvindo? Quais são os barulhos que você está ouvindo aqui? Aí o filho falou assim, pai, eu estou ouvindo os pássaros, os esquilos. E o pai perguntou, e o que mais? O que mais que você está ouvindo? Aí o filho prestou atenção assim e falou, pai, eu estou ouvindo uma carroça que está vindo lá na frente. E aí o pai disse assim, é verdade, filho, e essa carroça ela está vazia. Aí o filho ficou intrigado, pai, a gente não está vendo ainda a carroça, como é que você sabe que ela está vazia? Aí o pai respondeu, olha, muito fácil, é pelo barulho que ela está fazendo, ela está batendo porque ela está vazia. E é muito interessante essa história porque ela nos remete ao nosso dia a dia. Quando você conhecer uma pessoa, quando você vê uma pessoa falando demais, muito barulhenta, tentando intimidar os outros, tentando humilhar os outros, tentando afrontar os outros, tentando fazer barraco, é que essa pessoa ela é vazia por dentro. Porque, como eu falei na reflexão, a criação, a pessoa sábia, ela é silenciosa, ela fica na dela, ela sabe exatamente quando falar, como falar, ela não precisa ganhar as discussões no grito. Fica a dica.
Oi, gente, hoje no Momento da Pri eu tô aqui com a Rafa. E a Rafa, gente, ela é responsável pela Bem-Estar Life e vai falar um pouco sobre esse emagrecimento que tá fazendo um efeito geral até no meu Instagram. A galera tá ficando maluca, Rafa. Realmente, Pri, eu percebi que você deu uma secada muito boa e é isso que acontece quando a gente toma o chá com frequência, todos os dias. Rafa, inclusive, eu ia até comentar com você que eu não tomo ele todos os dias por conta da minha rotina. Então, às vezes, eu tomo 2, 3 dias seguidos, depois dá uma parada. Você podia estar explicando melhor isso pra gente também. E é essa a importância de tomar ele frequentemente, que com o uso regular, o resultado que você quer obter é ainda maior. Quanto mais você usa, faz o uso certinho, você tem um resultado mais esperado, mais eficiente, né, no emagrecimento. Mas é claro que tem que ser tudo com muita responsabilidade, tem que ter um cuidado, porque tem gente que quer comprar o chá, quer tomar mais do que o indicado. Não faz milagre, né? Não faz milagre e a gente tem que respeitar o limite também do produto, né? Exatamente. São apenas 1 litro por dia, que é o suficiente para ter um resultado maravilhoso. Isso mesmo, Rafa, muito obrigada. Gente, esse foi o Momento da Pri de hoje com a Bem-Estar Life. Me acompanha nas redes sociais, acompanha a Rafaela também. E não deixe de assistir o programa Veritar todos os sábados às 18h20. Beijo da Pri e até o próximo programa. Aproveitando que a gente está conversando um pouquinho sobre essa questão do silêncio, eu vou falar um pouquinho para você sobre os benefícios da meditação. Eu sei que muita gente tem preconceito com relação à meditação, mas a meditação ela não é uma experiência religiosa, ela não é uma experiência esotérica. A meditação hoje ela já tem inúmeras pesquisas nas melhores universidades do mundo provando os benefícios da meditação. Na realidade, o que é meditação? É você treinar a sua mente para calar aqueles diálogos internos que ficam muitas vezes enchendo nossa paciência, a gente manter a presença, a gente manter o aqui e agora, e a gente consegue uma série de benefícios quando a gente medita. Pesquisas mostram que a gente pode diminuir o estresse, que a gente pode melhorar até a nossa função imunológica, as nossas defesas melhoram quando a gente medita. A gente pode melhorar os nossos sintomas de depressão. Já foram feitas várias pesquisas comparando grupos de pacientes depressivos que meditam com grupos de pacientes que não meditam, e a melhora que os pacientes que meditam têm ao final de 2, 3 meses. Melhora no sono. As pessoas que meditam todo dia, 10, 15 minutos por dia, elas conseguem ter um padrão de sono melhor, um sono mais restaurador, um sono mais repousante. Tem pesquisas inclusive mostrando os benefícios da meditação na nossa cognição, ou seja, na nossa capacidade de resolver problemas, na nossa capacidade de achar soluções. Outras pesquisas mostram que as pessoas que meditam, elas têm menos pensamentos vagos. Sabe quando você fica, às vezes você começa a fazer alguma coisa, alguma tarefa que você precisa, de repente você começa a viajar e você não consegue focar. A meditação ela consegue te dar esse foco que você precisa quando você realmente precisa se concentrar. Então a meditação ela já tem benefícios científicos comprovados e não tem nada de místico, de esotérico. E é uma ferramenta importante para você aprender a você cultivar o silêncio, para você aprender a entrar em contato com a sua essência, com o seu eu interior. E eu queria te incentivar a você vir aqui ao nosso horto, né? Quanto tempo faz que você não vem aqui, né? Um espaço tão bonito, onde você pode se conectar com a natureza, onde você pode ver ainda os passarinhos. Então, sai do sofá, vem aqui caminhar, vem aqui entrar em contato com a natureza, porque a Bíblia fala que a natureza, ela revela a natureza de Deus, ela revela o caráter de Deus. Nós estamos terminando o programa e espero que você tenha um excelente final de semana e que Deus te abençoe.
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.